Nova Manhã. Entrevista. Bom, a gente tem acompanhado o cenário internacional e nos meses mais recentes, né, Michele? A gente teve algumas mexidas aí, algumas convulsões em alguns países aparentemente sólidos. Caso da Alemanha, que teve também o Olaf Scholz passando por um voto de confiança, perdeu esse voto de confiança e deveremos ter eleições antecipadas. Coreia do Sul também, com uma tentativa de imposição de lei marcial por lá, que acabou não dando certo também. E o caso mais recente, o Justin Trudeau, lá no Canadá, que acabou renunciando ao cargo e deve ter uma troca no poder lá no Canadá muito em breve, lembrando que o Trudeau já estava há pelo menos 10 anos também no poder. Mas aí a gente juntando essas três nações, a gente conversa agora com Alexandre Coelho, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, bom dia, obrigado por atender o jornalismo aqui da Nova Brasil. Obrigado, bom dia para vocês também, e muito obrigado pelo convite para comentar aí assunto importante, né, das relações internacionais e que vai mexer aí com 2025. Pois é, professor, é só uma coincidência que essas três nações, que para os olhos de leigos parecem tão firmes e fortes nas suas democracias, estejam passando por essa turbulência ou não? Pois é, olha, de fato, não é uma coincidência, né? As três nações, os três países aí, tanto Coreia do Sul, Canadá e Alemanha, têm três fatores importantes, aí, três fatores em comum a gente pode citar, né? Coreia do Sul, Canadá e Alemanha estão com problemas, ponto 1, fraqueza política. Nós estamos vivendo um momento, do ponto de vista internacional, muito instável. Claro que não é de hoje. Eu costumo dizer que esse momento teve início aí em 2018 com a guerra comercial declarada por Trump contra a China, né, tornando o ambiente bem mais estável, e ele vem piorando. Depois com a guerra da Ucrânia, que afetou principalmente a economia alemã, e depois com os conflitos no Oriente Médio. Bom, posto isso, nós temos aí em comum problemas de fragilidade política, tanto na Coreia do Sul, quanto no Canadá e quanto na Alemanha, que não conseguem responder a essas crises, de forma que o resultado são problemas econômicos, e isso está acontecendo nos três países. Como eu acabei de dizer, problema de liderança política, então nós temos aí, como a gente conhece aqui no Brasil, três patos mancos, cada um governando aí o seu país, sem qualquer apoio político, né? E o terceiro, que vai acelerar, acredito eu, crises econômicas e até políticas nesses três países e em outros ao redor do mundo, é o fator Trump. Trump, com certeza, acelerou e colocou mais preocupação junto aos eleitores e junto aos políticos, principalmente as lideranças desses três países. Uhum. O que acontece? No Canadá, na Coreia do Sul, principalmente no Canadá, agora falando um pouco, porque as causas aí já são um pouco diferentes, elas diferenciam em relação aos três países. O que nós temos em comum são o que eu acabei de dizer, fragilidade política, questão de problemas na economia e o fator Trump, que vai afetar e piorar a situação, entendo, não só desses três países, como os demais países. Na Coreia do Sul, a grande instabilidade política, desde que o presidente removido do cargo por processo de impeachment entrou em 2022. Então ele tem sofrido uma forte concorrência com o partido opositor, que tem bloqueado todos os seus projetos. Isso e mais um escândalo interno por corrupção. Então, a Coreia do Sul está com uma grave crise política, e outro problema é a alta dependência no setor de tecnologia. Tá? Professor, rapidamente, perdão, pode falar. Interrompê-lo, é que o nosso tempo já está um pouco curto aqui no jornal, e eu queria só, o senhor citou o Trump, e que rapidamente o senhor falasse, essa situação deve se agravar por causa da vitória do Trump, e de certa forma fortalece os Estados Unidos no cenário global, na sua visão? Muito bom. Olha, não sei se necessariamente vai fortalecer do ponto de vista econômico os Estados Unidos. O fato é que
as ameaças de Trump com relação a aumento de tarifas, inclusive com relação a países aliados, como Alemanha e Canadá, a gente tem ouvido as retóricas de Trump em relação ao Canadá para transformar no 51º estado, são retóricas, na minha opinião, para chegar na mesa de negociação e poder impor mais vantagens e pontos mais positivos e favoráveis aos Estados Unidos. Não necessariamente o Trump deve aí invadir os Estados Unidos, invadir o Canadá para transformar o 51º estado, mas com essas retóricas, com certeza vai enfraquecer a posição de negociação desses países. Com relação à Coreia do Sul, o grande problema é a guerra tecnológica entre China e Estados Unidos, né? Então, acredito eu que, em princípio, pode fortalecer a posição dos Estados Unidos dependendo de como o Trump deve atuar, ou seja, negociando ou não. Se Trump de fato aumentar as tarifas como ele vem prometendo, isso pode dar um efeito bumerangue na economia norte-americana, aumentando a inflação e, consequentemente, o custo de vida. E aí, nesse caso, acaba enfraquecendo os Estados Unidos e transformando a economia mundial mais confusa e bagunçada ainda, tanto do ponto de vista político e econômico, do que a gente já tem visto. É isso, a ver então a partir da posse do Trump também, porque veja como uma posse só mexe com todo mundo, né? Com países que, como o professor já disse, já estão debilitados, aí você tem a posse do Donald Trump e a gente vê como é que ele vai mexer as pedras ali e observar também. E antes da posse já está mexendo tanto, né? Imagina depois. Professor, muito obrigado, viu, pela gentileza da conversa aqui com o jornalismo da Nova Brasil, um ótimo dia aí para o senhor. De nada, o prazer foi meu e um ótimo dia para vocês também.